Olá, é quarta-feira, dia 7 de junho e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com o seu carinho e a audiência de sempre. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre doenças do coração, isso mesmo. E ainda vamos conferir juntos as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet, enquete do dia e muito mais. O nosso programa hoje está imperdível. E as doenças cardiovasculares, elas lideram o número de mortes no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS. Apenas no Brasil, são 300 mil pessoas por ano, ou seja, um óbito a cada 2 minutos. Entre as doenças que mais matam estão acidente vascular cerebral, AVC, doença vascular periférica, o infarto agudo do miocárdio e a morte súbita. Para nos ajudar a entender mais sobre este tema, vamos conversar aqui no nosso estúdio com o Dr. Dinaldo Oliveira, ele que é cardiologista e professor adjunto da Universidade Federal de Pernambuco. Também vai reforçar o nosso bate-papo de daqui a pouquinho a Gorete Albuquerque, ela que é nutricionista clínica funcional. Daqui a pouquinho vamos ouvir as dicas e orientações dos nossos convidados de hoje, mas agora vamos acompanhar uma reportagem com Jedson Pontes. Nessa reportagem ele mostra como é possível prevenir o infarto. Acompanhe! A segunda doença que mais mata no Brasil é uma doença cardiovascular, ou seja, uma doença do coração. Em 2014, segundo o DataSUS, 100 mil pessoas morreram por causa do infarto, que é causado quando a artéria que irriga o coração fica obstruída e o sangue não consegue levar o oxigênio ao coração. Esse cardiologista explica quais os sintomas do infarto. E o paciente vai desenvolver sintomas típicos como dor torácica, geralmente é uma dor torácica em aperto, constrictiva, em queimação, geralmente embaixo do osso externo, que fica dividindo o tórax. Essa dor pode irradiar para o membro superior esquerdo, para o braço esquerdo, pode irradiar também para a mandíbula e para o dorso. Além dessa dor, o paciente também pode ter alguns sintomas associados, como náusea, vômito, mal-estar e sudorese. O doutor ainda faz um alerta sobre as possíveis causas do infarto. Esses fatores de risco podem ser divididos em modificáveis e não modificáveis. Então, o que a gente pode mudar e não pode mudar. Em relação aos fatores de risco não modificáveis, são a idade, o sexo e também a história familiar. E os fatores de risco modificáveis, os principais são a hipertensão, que você pode tratar com medicamentos, o colesterol alto, que pode tratar com medicação ou também com a dieta, uma dieta adequada, certo? A obesidade, o sedentarismo, consumo de drogas ilícitas ou então tabagismo e bebidas alcoólicas, todos esses podem ser fatores de risco para o desenvolvimento de infarto que nós podemos atuar e tentar modificar e diminuir a probabilidade do desenvolvimento da doença coronariana. Então, se você mantém uma vida muito corrida, anda estressado, sedentário e não se alimenta bem, fique atento e comece a cuidar melhor do seu coração. O hábito de vida saudável, a alimentação balanceada, com verduras, carne magra, isso tudo pode aliar e diminuir o fator de risco que a gente pode modificar e tentar evitar a progressão da doença coronariana, das placas de colesterol. Nós podemos tentar atuar nisso para que o paciente não desenvolva a formação dessas placas e ocasione, então, um infarto. Pois bem, prestou atenção aí às dicas que foram repassadas, anotou tudo direitinho, então chegou o momento de você colocar essas dicas em prática para evitar as doenças do coração. Daqui a pouquinho vamos trazer muitas outras orientações aqui no nosso programa sobre este tema, mas agora é o momento que a gente abre o espaço do programa para que você participe, venha responder a nossa enquete, venha interagir conosco. A pergunta da enquete de hoje é a seguinte, olha só, você que está em casa costuma consumir gordura e sódio em excesso, você tem esse hábito? Liga pra gente faz questão de saber, liga através do 3424-1977, é a nossa linha interativa, ela já está aberta e disponível para que você responda a enquete e também participe com a gente mandando a sua dúvida sobre o tema. Você pode mandar também sua pergunta através da internet, acessa lá nossa fanpage no facebook.com/assunto do dia,
facebook.com/assunto do dia, é o nosso espaço na internet também disponível para que você responda a enquete, mande alguma dúvida sobre o tema. Participe também através do nosso WhatsApp, que é o 99418-1206, 99418-1206. Você pode mandar quantas perguntas você tiver sobre o tema. Daqui a pouquinho, os nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E alimentar-se da forma correta, quer dizer, reduzir a ingestão de gordura animal e açúcares é muito importante. 1 em cada 5 pessoas no mundo tem o colesterol alterado. Como os males cardiovasculares estão diretamente relacionados ao colesterol elevado, o jeito é abrir bem os olhos para essa gordura. Você sabia que o fígado ele produz cerca de 70% do colesterol do organismo e cerca de 1/3 do que circula no sangue vem da dieta? Então preste bastante atenção no que você está consumindo. A gente vai trazer a partir de agora dicas e orientações sobre o tema. Queria dar as boas-vindas aqui aos nossos convidados. Gorete Albuquerque, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada. Estou aqui à disposição de vocês. Também queria dar as boas-vindas aqui, doutor Dinaldo Oliveira. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Waldson. Bom dia a toda a população. É um prazer estarmos aqui para poder conversarmos sobre um tema tão palpitante e importante, que é um dos males da nossa saúde, um problema epidemiológico que em todo o mundo tem dizimado ou incapacitado milhares e milhões de vidas. É um tema que merece esse espaço, merece o alerta, merece a atenção de quem está em casa nos acompanhando. Doutor, para quem está em casa compreender melhor, a função do coração. A gente já começa trazendo uma introdução importante para quem está em casa. Para que serve o nosso coração? Veja, primordialmente o coração é uma bomba muscular. Nós precisamos que o sangue, através do qual é carreado o oxigênio e elementos nutricionais, chegue aos todos os órgãos e sistemas do organismo, para que isso seja a energia, para que tudo funcione harmonicamente. Então o coração, basicamente, ele tem 2 funções. Primeiro, levar sangue que não está otimizado, que não está bom para o pulmão, para que isso seja oxigenado, e depois disseminar, espalhar, ofertar ao organismo um sangue bom, ou seja, com oxigênio e nutrientes por todo o organismo, para que cada sistema, por exemplo, o cérebro, os olhos, o rim, as pernas, os órgãos genitais, tudo possa funcionar na perfeita harmonia. Se essa oferta de bomba ela não se faz de forma adequada, pode-se-á ter um prejuízo para a função dos diversos órgãos. A gente acompanhou também na reportagem alguns fatores hereditários que são inevitáveis. Exato. A gente já nasce trazendo essa carga genética, mas tem alguns fatores evitáveis e sempre que se fala em qualidade de vida, em saúde do coração, a gente também faz essa relação com a alimentação, né, doutora? A gente falou no começo aqui do programa, alimentar-se de forma correta quer dizer reduzir a ingestão de gordura animal e açúcares. Como é que a gente poderia explicar melhor para quem está em casa acompanhando? O que é que seria essa redução? A que ponto seria essa redução de gordura animal e onde a gente encontra essa gordura? É um aspecto importante que você falou. Nós trazemos uma carga genética, mas na verdade o que desencadeia a maior parte das doenças é o estilo de vida, é o ambiente, a forma como a gente lida no dia a dia com as situações. Então, a alimentação pode lhe ajudar bastante, né, a reduzir esse risco. E aí, muita gente pensa assim, não, quando eu tiver velhinho, quando eu tiver, não é, será que vai chegar lá? Não, mas aí eu posso dar para isso para criança, né? Só que muitas coisas, muitas doenças, não é, elas acontecem, já vão se formando desde a infância. Então, a alimentação da criança já deve ser pautada, não é, dessa preocupação, dessa atenção dos pais, não é? Então, a alimentação prática não é o caso, porque nem sempre vai dar aquilo que as pessoas precisam. Então, como você falou, muita gente adora uma gordurinha, né, da carne, do que for, não é? Mas aquela gordura saturada, realmente, ela leva a uma dificuldade maior, não é? Porque nós podemos consumir gordura saturada, mas numa quantidade mínima, tá? Então, o ideal seria consumir mais as gorduras, não é, monoinsaturadas, tal, como, por exemplo, o abacate. O abacate é excelente,
as sementes oleaginosas, que aí a gente fica assim às vezes mais, aí talvez seja muito caro, mas às vezes a gente consegue uma vez ou outra. O abacate, por exemplo, ainda está na época, então aproveitar a época das frutas, dos alimentos, né? Então é muito importante isso. E em relação também à gordura animal, quando você fala, por exemplo, quando a gente vê um frango, a pelezinha do frango é maravilha, só que abaixo dela tem uma gordura bem aderida e é importante que na hora que vai preparar esse frango, retire tudo isso. Se aí comprou uma carne para botar no feijão, isso é coisa de nordestino mesmo, né? Porque o feijão, na verdade, tem que ter gosto de feijão, não precisa ter gosto de charque, né? E aí, quanto mais gordurosa a charque, melhor. Aí tem dois problemas. A própria gordura. Outro é o sal. Aí tem gente que diz assim, não, mas eu nem coloco o sal no feijão, eu coloco, porque a charque já tem sim, eu coloco a charque bem de salgada, fervo bastante, sim, mas tem coisas que estão ali, como a gente poderia dizer, entranhadas, né, assim, nas próprias fibras, que não tem como, tá? E isso eu ouço de pessoas com hipertensão, em tratamento, com uso de medicamento, não é bem acompanhado, mas falta essa ideia, assim, esse esclarecimento maior, entende? Doutor, quando o corpo ele começa a receber, né, toda essa alimentação com que a doutora falou agora, alimentação errada, com esse excesso de gordura, de forma rápida que esse corpo ele vai apresentar uma resposta a tudo isso que está sendo depositado dentro dele, ou é um acúmulo e mais à frente só na boa idade, né? Que muita gente só pensa que esses problemas só vão acontecer lá na boa idade, é que o corpo vai apresentar algum sintoma de alguma doença do coração? Excelente pergunta, Waldson, porque vai permitir 20 segundos antes que eu explique uma coisa. Veja, a chance de doença cardíaca, ela é o que nós chamamos de medicina de multifatorial. É como se fosse um modelo de probabilidade. Olhando para você, eu não tenho como saber que, se em Waldson, o mais importante é o envelhecimento, que eu não posso mudar, é o fato de ser do sexo masculino, que até a menopausa da mulher a doença ocorre mais no homem, ou se é a carga genética. Mas pode ter o peso do colesterol, pode ter o peso do diabetes, que o colega não mencionou ali, que é importantíssimo, da obesidade, sedentarismo, tabagismo, estresse e outros. Então, a gente deve atuar em tudo que eu possa atuar. O envelhecimento, a genética e o fato de eu ser do sexo masculino, eu não posso atuar ainda. Veja bem, a doença cardiovascular, ela tem um grande período, muitas vezes, silencioso. Aproveitando aqui a deixa da colega, tá certo? Estudos mostram que determinadas crianças, elas já têm estrias gordurosas, que a gente chama. Elas já têm alterações. Imagine que a parede fosse um vaso. É como se aqui no revestimento interno já houvesse alterações. Já não é mais normal, já tem uma predisposição à formação de placas de gordura, já na idade adolescência e criança. Isso vai passar longos anos sendo depositado. Aí eu tenho uma péssima notícia. É que a doença que forma placa de gordura nas artérias do coração, ela não tem cura. Uma vez a pessoa tenha esta doença, ela não vai ficar curada. Qualquer profissional da área de saúde que ache a cura, ele vai ganhar o Prêmio Nobel de Medicina, ou da área de saúde que for, e vai fazer um dos maiores benefícios para a saúde atual moderna. A gente tem controle. Então, nesse campo, a prevenção é fundamental. Nós temos um armamentário de tratamento muito grande que consegue resultados brilhantes, mas a gente está longe de uma prevenção eficaz. E no Brasil, desde 1988, na Constituição, reza o programa de prevenção. Neste sentido, desde a idade de criança, infantil, adolescência e adulto jovem, tudo o que você está fazendo de errado está silenciosamente danificando o seu organismo. E quando isso é manifesto na forma de doença, já houve um prejuízo e já é um pano rasgado. Para que nós falemos numa linguagem coloquial. Esse pano vai ser costurado. Jamais ele vai ser igual. Deixa eu te explicar. Quem tem um infarto, sensu lato, informação geral. É lógico que existem infartos graves e infartos menos graves. Eu não diria infarto bonzinho, porque nenhum infarto é bonzinho. Tá certo? 40% das pessoas que têm um infarto, elas vão estar mortas no final de 5 anos. Veja, isso é um problema. Muitos cânceres não têm essa mortalidade. E aí sim, uma dieta ao longo da vida adequada, uma vida com menos estresse, atividade física, controle do peso,
E outras coisas que nós chamamos de estilo de vida são fundamentais, tanto para que você previna a ocorrência da doença, quanto para que você trate de forma mais apropriada a doença, porque é um outro equívoco. Tratamento de doença não é só tomar remédio e cirurgia. Tratamento de doença, a base para todo e qualquer tratamento, chama terapia clínica, que passa por remédio e a adequação do estilo de vida para diminuir a chance de ter ou de ter problemas com a doença. Respondendo sua pergunta, sim, o que uma criança de 5, 6, 7, 8, 10, 15 anos ingere de forma inadequada e desproporcional, ou seja, demais, pode lhe causar problemas futuros graves. Já se sabe que crianças que são obesas ou têm sobrepeso, na adolescência, por exemplo, têm maior chance de ter doença cardiovascular, de ter diabetes e de ter câncer. Ótima explicação, e a gente vai dar sequência aqui. A gente falou, né, e ouviu muito o doutor tocar no ponto da alimentação saudável. Muita gente usa como desculpa que não tem acesso a essa alimentação saudável. A alimentação saudável é a mesma coisa que dizer que é algo muito caro, pesa no bolso ter uma alimentação saudável, ter uma mudança de hábito alimentar. Custa muito, doutora? Ou é mais falta de interesse? Na verdade, é falta de interesse, é falta de informação, digamos, praticidade, não é? Só que aquela falsa praticidade, ela vai gerar consequências sérias. Então, nosso feijão com arroz, não é? As verduras, os legumes, as hortaliças. Muita gente às vezes diz, não, mas aí eu não tenho tempo. Ora, tempo é questão de prioridade, não é? Então, você pode talvez não ter aquela condição de fazer todos os dias. Você pode fazer no final de semana, pode fazer à noite, se trabalha o dia todo, né? Preparar alguma coisa. E aí pode pensar, não, mas está muito caro. Olha, enquanto a cenoura está cara, o girimum está barato. E aí um pode substituir o outro. A gente pode pensar pelas cores, não é? Tá certo? Porque todos são ricos em beta-caroteno. Então, se uma coisa está mais cara, eu troco pela outra. E aí não é que a gente vai ter que comer um arsenal não, mas esses alimentos vão levar, vão dar para o nosso organismo vitaminas, minerais, fibras, que a gente não vai ter de outra forma, não vai ter em outro alimento. Mas aí algumas pessoas, estão com muita pressa, eu vou comer uma pizza, vou comer um sanduíche no lugar do almoço, né? Mas eu posso usar aquele tempinho do meu horário de almoço para descansar um pouco, ou para fazer uma compra, para fazer Não, então é isso que se trata de investimento na saúde, tá? Então é importantíssimo a gente levar em consideração, porque se a gente não cuida bem da saúde, aí começa o quê? Aquela sensação de fadiga, aquela vontade de ficar sempre na cama, aquela indisposição, não é? Então, assim, às vezes a pessoa fica irritada e aí o sono já fica alterado, então vai virando uma bola de neve. Então, a alimentação é fundamental, tá? Então, é importantíssimo que isso já aconteça desde a infância ainda. É importantíssimo ressaltar isso aí, desde a infância. A criança que desde cedo aprende a se alimentar das frutas, das verduras. Eu não vou pensar numa fruta caríssima, não, que está na moda, porque lá no outro lugar... Não, a nossa laranja, na época, a banana, né? O abacaxi, quando está na época, que não é tão baratinho assim, mas a banana, a laranja, o mamão, nossa, são frutas que temos praticamente o ano todo, né? Mas aí, às vezes, a gente vai deixando, né? E aí, se a criança começa a comer isso desde cedo, ela vai se acostumar, vai ser natural comer isso aí, não é? Se começa desde cedo a comer o peixe, não vai ser um problema. Muitas pessoas têm aversão a peixe, por exemplo, mas o peixe é muitíssimo importante. Se a criança começa desde cedo, também não vai ter problema depois. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje no programa estamos falando sobre doenças do coração. E a partir de agora vamos conferir o que é notícia na internet sobre este tema. E quem vai trazer as informações a partir de agora é a Thalita Belo. Olá, Thalita! Oi, Valdson! Olá, pessoal que nos acompanha, é sempre uma alegria ter você conosco. Vamos ao destaque de hoje, que vem do site Bem-Estar.
Doenças do coração também atingem crianças e jovens. Segundo o site, doenças que antigamente, inclusive as do coração, que apareciam em pessoas mais velhas, estão surgindo cada vez mais cedo. E isso é um reflexo do sedentarismo e obesidade. Por falta de segurança, muitos pais optam por brincadeiras em casa e em computadores. A vida corrida também afeta a alimentação. Com a falta de tempo, as crianças acabam comendo muitos produtos industrializados, com pouca fibra, muito açúcar, sal e gordura. Segundo o cardiologista Roberto Calil, a criança saudável tem muito mais chances de ser um adulto saudável. E a pediatra Ana Lúcia de Sá Pinto faz um alerta. Os jovens estão abandonando a atividade física. 73% da população acima de 15 anos não faz absolutamente nada. Os motivos são variados. Os especialistas alertam que a atividade física é muito importante na vida de crianças e jovens, pois ajuda no combate das doenças do coração e outros problemas de saúde. Fica essa dica importante, vamos nos exercitar. Voltamos agora com o Valdson Balbino, a gente se vê amanhã. É com você. Ok, Thalita Belo, muito obrigado por essas informações. Ficou o alerta aí, né, que as doenças do coração também, elas atingem as crianças, os adolescentes e os jovens. E ficou no final, né, a chamada da Thalita. Vamos nos movimentar, vamos fazer exercícios físicos, mas antes de sair por aí fazendo exercícios físicos, é importante seguir algumas orientações. Doutor Dinaldo, quais as orientações básicas que a gente poderia repassar para quem está em casa? A gente disse que é importante sair do sedentarismo, é preciso se movimentar, mas é preciso fazer isso de forma consciente. Eu tenho que procurar um cardiologista neste momento ou antes de pensar em fazer uma atividade física, eu já devo fazer uma visita ao cardiologista e depois à nutricionista? Nós acreditamos numa equipe multidisciplinar para a promoção da saúde. Uma equipe multidisciplinar ela não é composta só pelo médico. Ela é versada de vários profissionais. A nutricionista, o educador físico, o fisioterapeuta, o psicólogo e etc. Coisas que, Valdson, infelizmente aqui em Pernambuco, eu não tenho visto. E reabilitação cardiovascular, para quem já teve uma doença cardiovascular, também é composta por equipe multidisciplinar. Visitar um médico antes de começar uma atividade física é interessante. Nós temos que acabar aqui, antes de mais nada, com um mito chamado check-up. Consulta a um cardiologista ou a um médico, ele não significa check-up com um rol de exames pré-estabelecidos. Quando nós atendemos uma pessoa, do ponto de vista científico, existe através da conversa, que nós chamamos de anamnese, e através do exame físico detalhado, nós estratificamos, ou seja, nós dimensionamos os riscos das pessoas para as várias doenças. E para a doença cardiovascular não é diferente. Então eu vou classificar a pessoa a qual eu estou atendendo em baixo risco, moderado risco ou alto risco. E dependendo, baseado na conversa e no exame clínico detalhados, se essa pessoa é de baixo risco, moderado risco ou alto risco, a forma da condução é diferente. Por exemplo, pessoas de baixos riscos, elas não precisam, via de regra, fazer nenhum tipo de exame complementar. Mas o que é que ela precisa então? Ela precisa que eu a oriente de uma forma tentando promover uma educação e um melhor entendimento dela, quais são as atividades que vão minimizar a chance da doença aparecer. E, periodicamente, nós chequemos se essas atividades estão sendo feitas e se o grau de risco permanece o mesmo, quais foram os alvos que nós buscamos e se esses alvos estão sendo atingidos ou não. Veja, uma criança de 15 anos de idade, aparentemente saudável, a qual, depois de uma conversa detalhada e de um exame clínico detalhado, eu não encontre nada que a coloque como alto risco, eu não vou precisar fazer um ergométrico, um mapa que ver a pressão 24 horas, todas as taxas dela de rotina a cada 6 meses. Porque isso não é preconizado pelas sociedades, inclusive isso é contraindicado. É totalmente diferente de um homem de 50 anos de idade, acima do peso, sedentário, cujo pai teve um infarto aos 45, cuja mãe teve um AVC e que ele tenha fumado 30 anos de idade. Qual que é a mensagem? Precisa sim
antes de começar qualquer atividade física, ser avaliado por uma equipe multidisciplinar, a nutricionista, educador físico, etc. E o médico também. E nesta avaliação médica, ela é fundamentada inicialmente numa conversa detalhada, num exame clínico detalhado, para que se estabeleça os riscos das pessoas para as diversas doenças e as estratégias individualizadas que promovem a melhor chance de ter saúde plena para aquela pessoa. E que nós temos feito várias pesquisas, inclusive a partir de amanhã estaremos participando no Congresso Norte-Nordeste, apresentando algumas disso. Quando eu falo de saúde plena, contempla o aspecto físico, no caso aqui doença cardiovascular, e o aspecto psicológico, a qualidade de vida, etc. Não adianta eu querer impor ao meu paciente algo que para ele vai ser um transtorno e uma dificuldade, porque ele vai começar fazendo, mas o fardo vai ser tão grande que não vai ter manutenção a médio e longo prazo. Após esse acesso, né, a equipe multidisciplinar funcionando, já foi no cardiologista, procura o profissional da nutrição. Quando essa pessoa chega com vários exames, qual o atendimento que é feito? O que é repassado para essa pessoa? O que é observado para se mudar, né, esse hábito alimentar? Na verdade, a gente faz uma avaliação. Algumas vezes o paciente chega já com os exames, já vem do médico, e às vezes vem só com o intuito de perder peso. Não é? No entanto, a gente vai avaliando, vai fazendo essa anamnese, como o doutor falou, e aí a gente mostra, por exemplo, tantas falhas, né, que existem na alimentação e às vezes alguma combinação que a gente faz na avaliação dos exames que mostram que aquela pessoa está com risco muito grande, não é? E aí às vezes nem tem vindo do médico e a gente encaminha de imediato, não é? Já aconteceu, por exemplo, eu ligar e marcar para a pessoa para ir logo, porque a gente percebe o risco muito grande. Então, assim, a gente vai realmente, através dessa anamnese, né, alimentar, sobretudo, e nutricional, a gente vai, então, tentando buscar, de acordo com os hábitos que a pessoa tem, né, porque muitas vezes a gente consegue resgatar muita coisa boa, né, então, pela pressa, né, quanta gente a gente já conseguiu até que só comprava tudo pronto, ou só comia fora de casa, de ter comida na geladeira, de preparar as coisas no final de semana, né, no dia a dia e tal, porque não havia essa consciência, assim, essa orientação, tá, mais adequada. Então, é importante que também se perceba que cada vez que você opta por alimentos inadequados, alimentos que não vão ajudar você, como, por exemplo, muita gente tem aquela vontade, aquela compulsão por doces, né? E aí você me perguntou antes sobre o açúcar e eu não falei, né? Nós somos uma zona tradicional de cultivo de açúcar, de cana-de-açúcar, né? E isso aí a gente herdou ao longo do tempo, né? A gente ouviu agora algumas notícias da internet, muita gente, quando tem dúvidas, vai lá na internet para acessar, para saber se é verdade ou se é um mito, aquela informação que ela obteve. E muita coisa na internet, você ficar em casa, que fique sabendo, muita coisa que tem lá, tem muitas verdades, mas também tem muitos mitos que podem aumentar ainda mais. Esses mitos podem aumentar ainda mais as suas dúvidas a respeito das doenças do coração. E a gente vai trazer aqui no nosso telão algumas dessas informações que a gente encontrou lá na internet e a gente vai perguntar aos convidados se é um mito ou se é uma verdade. Olha só o que traz essa primeira tela. As doenças do coração, elas matam mais homens que mulheres. Mito ou verdade? Verdade parcial. Deixemos explicar. Primeiro, muito bem, e parabenizo você, Valdos, pela questão da internet. Que nós temos encontrado muitas pessoas que acham que o doutor internet sabe tudo. E tome muito cuidado, porque a internet tem muitas informações falsas, tem muitos equívocos que podem lhe fazer muito mais mal do que ajudar. Acredito que dúvidas pertinentes à área de saúde devam ser tiradas com bons profissionais de área de saúde. Tá certo? A internet ela talvez dê uma noção, porque tem muitas coisas boas também, mas ela não fecha a questão. Até a menopausa, a doença cardiovascular ocorre mais nos homens do que nas mulheres. Então, ela é mais frequente em homens do que mulheres. Então, em números absolutos, mais homens vão morrer mais do que mulheres. Depois da menopausa, isso não é mais verdade. A chance da mulher ter uma doença é igual ao homem. E tem mais um detalhe.
Quando a mulher tem uma doença cardiovascular antes da menopausa, embora seja menos frequente, geralmente é mais grave. As mulheres também, elas se cuidam mais, por isso os homens, eles entram mais cedo na estatística ou não tem nenhuma relação? A doença cardiovascular, ela depende de fatores mutáveis e não mutáveis, isso já foi dito aqui. E o estilo de vida, ele é um fator preponderante. Não é só a genética, envelhecimento, não. É a sua genética aliada a onde você está e o que você está fazendo. Então, ao longo de vários anos, a parte laboral de trabalho, a parte de resolver as coisas, das noites sem sono, o tabagismo, o alcoolismo, a gordura em excesso, isso foi tradicionalmente mais acessível ao homem. Então, quando os estudos iniciais, que datam da primeira metade do século passado, começaram a emergir, os homens eles tinham um padrão de vida e comportamento muito diferente das mulheres. Por isso que essa informação clássica fala nisso. Talvez se nós repliquemos esses estudos a partir de hoje, onde o papel da mulher dentro da sociedade, tais como os hábitos, estão modificando-se, certamente essa diferença está menor. Ok, ótima explicação. Vamos agora a uma próxima tela. Mito ou verdade que consumir ali 2 porções de salmão por semana pode reduzir o risco de sofrer um ataque cardíaco, por exemplo? Mito ou verdade? Mito. O salmão nem era conhecido por nós há algum tempo, não é? E hoje em dia muita gente acha protegido por isso. A questão é que o salmão que é consumido pela maioria das pessoas é um salmão de cativeiro, né? Então, qual é a vantagem de consumir o salmão? Mas também a mesma coisa a gente pode atribuir à sardinha, que é um peixe muito mais barato, digamos, muito mais acessível. A questão é que o salmão, ele precisa ter sido, digamos, deve ter sido cultivado, digamos, né, em águas profundas, águas frias, onde tem um plâncton que vai dar essa condição de ele produzir esse ômega 3. Um salmão no cativeiro, ele jamais vai ter esse plâncton, vai ser tudo artificial. Então, a alimentação dele vai ser artificial, ele vai estar sob estresse. Então, ao invés de ajudar, talvez até atrapalhe, tá? Então, mesmo que fosse, digamos, esse maravilhoso, que é bem mais caro, inclusive, ele jamais daria essa proteção completa. Ok, vou pedir licença agora aos nossos convidados. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre mitos e verdades a respeito do tema. Mas agora eu tenho um recado para você que está em casa nos acompanhando, porque está chegando o Dia dos Namorados. Isso, quem conhece a Lady Eva Moda Evangélica já sabe. Somos especialistas em moda evangélica. Nós entendemos como o evangélico ele se veste. E para presentear a sua namorada, saias longas e centenas de saias jeans a partir de R$ 49,00. Esse preço é imbatível. Camisa social em viscose acentinada pela metade do preço, apenas R$ 79,00. Tem também muitos vestidos sociais e de festas com preços incríveis. São modelos exclusivos da Lady Eva, roupas que você só encontra em nossas lojas. Olha só esse presentão. Para o seu namorado, lindos ternos 100% poliéster a partir de R$ 149,00. Vamos repetir? Lady Eva tem ternos lindos 100% poliéster a partir de R$ 149,00. É disparado o menor preço do Brasil. Camisas sociais em poliéster a partir de R$ 24,90. Lindas gravatas a partir de R$ 19,90. Pague tudo em até 6 vezes sem juros. Acompanhe esse recado. O Dia dos Namorados está incrível na Lady Eva Moda Evangélica. Ofertas para sua namorada. Lindas saias jeans e saias longas a partir de R$ 49,00. É preço baixo de verdade. Camisas sociais a preço de custo, apenas R$ 79,00. Vestidos sociais de festas com preços arrasadores. Ofertas para o seu namorado. Lindos ternos 100% poliéster a partir de R$ 149,00. É o menor preço do Brasil. Gravatas a partir de R$ 19,90. Camisas sociais em poliéster a partir de R$ 24,90. Venha para a Lady Eva, é muita coisa boa, bonita e barata. Pague tudo em até 6 vezes sem juros. Lady Eva Moda Evangélica. Lojas no Shopping Costa Dourada e Boa Viagem. Fone 3059-2249. Pois bem, venha para a Lady Eva Moda Evangélica, é muita coisa bonita, boa e barata. Você vai se apaixonar.
Lady Eva Moda Evangélica, lojas no Shopping Costa Dourada, que fica no Cabo de Santo Agostinho, e também em Boa Viagem. Para outras informações, você pode ligar para o 3059-2249, 3059-2249. E com esse recado, a gente vai agora a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui no nosso programa estamos aprendendo mais sobre as doenças do coração. No bloco anterior, a gente começou a descobrir aqui, deu início ao momento de descoberta de mitos e verdades a respeito do tema e a gente vai dar sequência aqui nesse bloco do programa. Vamos trazer aqui outras informações e perguntar aos nossos convidados se é mito ou se é verdade que os obesos têm mais problemas no coração, doutor? Mito ou verdade? Verdade. Na maioria das vezes, pacientes obesos eles têm maior risco de doenças cardiovasculares. Inclusive, retornando à questão do fast food, da alimentação inadequada, aliado ao sedentarismo, o mundo vive uma epidemia, ou seja, um problema de sobrepeso e obesidade. E por causa disso, isso é bem demonstrado em pesquisas nos Estados Unidos e na Europa, a quantidade de pessoas diabéticas, a quantidade de doença cardiovascular e a quantidade de cânceres aumentou muito. Então, quem é obeso tem mais chance de ter doença cardiovascular. Medicina, área de saúde, não é uma ciência exata. Existem pessoas obesas que não vão ter problemas cardiovasculares ou doenças. Mas isso é a exceção da exceção. Quem acredita nisso e bota isso como desculpa está jogando uma moedinha para cima. As recomendações de todas as sociedades de cardiologia e de prevenção ao longo do mundo é que haja um controle do peso. Ok, ótima explicação. Vamos agora à próxima informação. Outra tela para descobrir se é mito ou verdade. Quem tem problema no coração não pode comer abacate? Mito ou verdade? Mito. O abacate é uma fruta excelente, que realmente é rica em gordura. Só que é uma gordura saudável. A gordura que a gente fica preocupada com ela, é a gordura animal, que ela é riquíssima em colesterol, gordura saturada, tudo mais. O abacate não, tem gorduras monoinsaturadas. Então, é importantíssimo até o seu consumo. Claro que, se a pessoa tem obesidade, tem que pensar que aquilo ali vai ter uma quantidade a mais de calorias, tá certo? Mas as gorduras são muito saudáveis. Ok, próxima explicação aqui, próxima tela, para saber se é mito ou verdade, que as pessoas que praticam exercícios com frequência estão livres das doenças do coração? Mito ou verdade? Mito. É mito. Já fui chamado e já fiz procedimento eletivo de urgência, cateterismo e colocar stent com pessoas infartadas, cuja família dizia, mas doutor, atleta. Se não nos lembremos a um jogador de futebol que era um centroavante, que chegou inclusive a jogar na seleção brasileira, que ele tinha diabetes tipo 1, que é um diabetes da criança, e não vamos entrar aqui num detalhe, que na faixa etária de 30 anos ele infartou e foram colocados stents neles. Eu vou resguardar aqui o nome. Veja, voltando ao aspecto, e esse programa está sendo muito útil nesse sentido, nós temos que entender que o modelo de doença cardiovascular ele é probabilístico. Como eu não olhando para uma pessoa, eu não sei o que pesa mais, eu faço tudo o que é possível. Então, o exercício físico regular, frequente, orientado por profissional capacitado, ele é uma estratégia que sabidamente diminui em muito os riscos da pessoa ter doença cardiovascular. Mas não significa dizer que quem pratica atividade física dessa forma esteja 100% livre do risco, porque existem outros fatores que a pessoa pode ter em conjunto que não estejam sendo bem controlados e determine isso.
Geralmente quem pratica atividade física também tem uma preocupação a mais com a alimentação saudável, né? Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes até fica, não, mas aí como eu já faço mesmo, eu posso comer essa outra coisa aqui que vai dar para equilibrar, né? Infelizmente existe algumas pessoas pensam assim. Nós sabemos, por exemplo, jogadores de futebol, teve um que jogou no Corinthians e que hoje em dia tem um programa na televisão concorrente, que ele jogou futebol a vida toda, quando terminava o treino, a turma contam que ele ia tomar refrigerante, comia, sempre foi acima do peso. Nós temos inclusive um pernambucano que jogou em Curitiba, jogou em Goiás, que ele é um ótimo jogador, bate muito bem na bola, mas ele é sempre acima do peso, é profissional. Então, vamos agora à próxima tela, né? Fica aí a deixa no ar, né? Que não necessariamente você se preocupa com a atividade física, quer dizer que você vai se preocupar também com a alimentação. No caso, era para ser, né, doutor? Era para ser. Era para ser. Tem que ter o atrelado, que uma outra coisa que é preciso entender é que a atividade física ela tem um benefício independente do controle do peso. Então, o controle do peso, ou seja, você está num peso adequado para sua altura e sua superfície corpórea, traz benefício. A atividade física traz benefício independente e existe um efeito somatório. Então, quem apenas faz atividade física e não controla o peso, benefício parcial. Quem faz atividade física, controla o peso e come apropriadamente, ele está tendo um triplo benefício. Ok, vamos agora à próxima tela. Temos aqui outra informação para descobrir se é mito ou verdade que o azeite ele diminui os riscos de desenvolver doenças cardíacas. Depende de como você vai consumir esse azeite, né? Porque é importante que muitas vezes a pessoa chega e diz assim, mas eu frito o peixe com azeite, eu só faço tudo com azeite. Sim, mas o azeite é importante a gente saber que ele deve ser usado sem ir ao fogo. Tá? No momento que você leva uma gordura ao fogo, ele vai ser saturado. Claro que ele tem um espaço maior, digamos, de temperatura, ele dá uma segurança maior. Então, o máximo que você pode fazer é untar aquela... Não é? Mas, mesmo assim, a gente não recomenda que consuma em forma de fritura. E sim, por exemplo, para colocar na salada, colocar na sopa, mas não de outra forma. É como eu esqueci de falar sobre em relação ao abacate, algumas pessoas têm o costume de comer o abacate com açúcar. Então, aí não é benefício. Quando você come o abacate numa salada, por exemplo, aí sim ele não vai precisar ser adicionado dessas coisas, não é? E aí ele vai ajudar também a reduzir o índice glicêmico, ou seja, vai reduzir o tempo que a glicose vai subir no seu sangue. E para fritar, nesse caso, né, doutor, o que seria menos calórico? O ideal é que evitemos, todos nós, independente de faixa de idade, independente de condição de saúde, evitar toda e qualquer fritura. Mas digamos que você queira fazer alguma coisa. Como eu disse, você pode untar uma frigideira de material antiaderente, por exemplo, ou colocar no forno. Aí não seria uma fritura, seria um assado, né? Mas o ideal realmente é que não haja fritura, porque a fritura se caracteriza quando você leva o alimento a cozinhar na gordura, tá? Então tem gente que diz assim, não, mas eu frito ovo na água. Você está fazendo uma coisa boa, mas falando de uma forma inadequada, porque a fritura é só na gordura. Então, o ovo, por exemplo, como eu disse, a ideia seria o quê? De você colocar um pouco de água, não é? Deixar ferver, e aí você abre o ovo como se fosse para fritar. Pronto, a água vai evaporar, fica só o ovo. Então, você pode, por cima, depois, aí sim, colocar um pouco do azeite, aí sim vai ser super saudável. Até porque o ovo, ele foi absorvido, né? Então, a gente sabe que da mesma forma que o abacate, o ovo tem também muitas gorduras monoinsaturadas, importantes até para o nosso sistema nervoso central. Então, claro que o ovo, por ser de origem animal, ele também tem colesterol, tá? Mas isso não impede que deva ser consumido. Por falar em colesterol, né? Tem um colesterol ruim, um colesterol bom. Para aferir a pressão, a gente tem aquele medidor, né, doutor? Para aferir pressão arterial. Para saber mais ou menos o nível da glicose, tem aquele que fura o dedo, aquele exame que fura o dedo e você vê lá. O colesterol, como é que a gente descobre se estou com colesterol alto, não estou? Tem um exame específico também? Tem a dosagem no sangue. Primeiro, o colesterol sensulato, ou seja, de uma forma geral, é preciso para o organismo. O organismo tem que ter colesterol. Muitas membranas, que são paredes externas de revestimento da célula, e outras, então, são formadas em parte por colesterol. Colesterol é uma coisa que nós precisamos ter.
todos os tipos. O que existe é que, por causa do hábito de vida, que engloba tudo que nós estamos conversando aqui, ocorre um desequilíbrio na proporcionalidade dos colesteróis. O bom colesterol é o colesterol que ele, na verdade, ele não oferece, do ponto de vista cardiovascular ao organismo, um risco grande. O mau colesterol, ele pode, numa situação de alteração do organismo, ele sair de dentro do vaso e ir para debaixo da parede do vaso. Imagine que o vaso fosse esse revestimento, tem uma parede aqui e tem um reboco por fora. Ele passa do sangue para dentro e quando isso ocorre, haverá uma inflamação local e com isso, o que é que há? Mais colesterol e outras substâncias vão sendo depositadas que vai obstruir a artéria. Para que você descubra as suas taxas de colesterol total, o bom, o mau e o outro tipo, é necessário fazer um exame de sangue. E aí, essa indicação, ela depende daquela conversa individualizada que nós comentamos instantes atrás. Ok, vamos agora à próxima informação. Vamos descobrir se é mito ou verdade. Essa próxima tela diz o seguinte: quem guarda muito as emoções, qualquer hora vai ter um infarto? Mito ou verdade? Mito. Veja bem, vamos ter que explicar. Na década de 70 e década de 80, tentou-se correlacionar as doenças cardiovasculares aos tipos de personalidade e dividiu-se tipos de personalidade. E alguns estudos demonstraram que uma personalidade mais, digamos, altiva, ela teria uma característica. Uma pessoa que fosse mais contida, guardasse raiva, ela teria maior chance. Na verdade, guardar as emoções, nós temos que entender mais, num sentido mais amplo. É como você está reagindo ao estresse. Porque muitas vezes a pessoa tem uma situação de estresse no trabalho, familiar, financeira, o que seja, e ela não colocar para fora, entre aspas, o não falar e conter faz com que ela fique mais preocupada, mais estressada e uma série de substâncias são liberadas, levando ao aumento da frequência cardíaca, levando ao aumento da pressão arterial e uma série de substâncias danosas. Neste contexto, aí sim faz mal. Mas se a pessoa ela tem o autocontrole, o equilíbrio de não externar muitas vezes numa situação de raiva, de estresse, de contrariedade, mas ela tem o equilíbrio de se manter passiva e equilibrada e isso ser superada, esse malefício não ocorrerá. Se nós pudéssemos então resumir, guardar as emoções, não falar e não estourar, que é esta palavra que se usa no coloquial, mas dentro de si você está na paz de espírito, equilibrado com inteligência emocional, tudo bem. Não exteriorizar, mas dentro de si você está com vontade de pegar pelo pescoço, o coração está acelerado, você está com dor de cabeça, você está passando mal, está havendo uma série de modificações que vai te fazer mal. Aí eu vou fazer então a defesa. Não é para você exteriorizar, dar grito, e sim aprender a ter uma vida mais equilibrada. Aí também, dentro da terapia holística da pessoa, a busca pelo equilíbrio, a busca por técnicas de relaxamento, a busca por autocontrole é algo que há 20 anos a gente nem comentava. E hoje em dia a gente sabe que existe, eu não diria ainda 100% de certeza, mas existem evidências que isso traga um benefício e deve ser contemplado na abordagem do paciente e mais na abordagem da pessoa saudável também. Porque isso é estilo de vida. Ok. Ótima explicação. Vamos agora à próxima informação. Descobrir se é mito ou se é verdade. Café faz mal para o coração? Depende. Mito ou verdade? Veja só, o café a gente sabe, não é, que é rico em cafeína. E a cafeína é uma bebida estimulante e que realmente acelera essas batidas do coração, digamos, né? Então, assim, o que a gente recomenda é que se a pessoa já tem um problema cardíaco, ela evite o café, ela reduz o seu consumo e também, desde que, muitas vezes a gente tem que orientar, use o café descafeinado para aquelas pessoas que gostam de sentir o gostinho do café, né? Mas se a gente puder até retirar, melhor. Por quê? Até porque se tem o café descafeinado, significa que ele sofreu alguns processos, né? Para haver aquela modificação. E aí também isso também vai causar outros problemas. Tem um outro problema aí em relação ao café, que ele tem substâncias muito danosas, não o café em si, mas a forma de produção
não é? Então, na agricultura são usados, não é, agrotóxicos muito tóxicos mesmo, né, de alta potência, para produzir o café. E aí, por exemplo, para que a pessoa não tenha nenhum problema, tal, o melhor seria usar o café orgânico que tem nos supermercados normalmente. Nesse sentido, se eu puder complementar, ótimo. Só assim, plagiando o que está escrito em um dos livros que eu considero talvez o maior livro do mundo, que é a Bíblia, está dizendo assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E que talvez tudo em excesso faça mal. Bem colocou a questão da cafeína. Eu acho que precisamos individualizar, ver quem é e a quantidade que está tomando. Só para lembrar a população que vários remédios contêm cafeína. Eu não vou citar aqui o nome, mas tem um remédio muito famoso para dor de cabeça e dor como um todo, que tem grande quantidade de cafeína, e eu vejo pessoas tomando 3, 4 comprimidos por dia, ou qualquer dor de cabeça vai lá e toma logo, não, vou tomar 2 porque um não dá. Hein? Então, são estas coisas, sabe, Waldson e prezado ouvinte que está assistindo a gente, que a população ela tem que ser informada cada vez mais. O conhecimento das coisas é que permite com que nós modifiquemos nossos hábitos. Ok, vamos agora à próxima informação. Temos aqui outra tela, mito ou verdade, que ter uma vida cujo ritmo seja calmo reduz a chance de ter algum problema no coração? Veja, sensu lato, ou seja, de uma forma geral, sim. Sempre fazendo menção a entender-se o que é uma vida calma. Vida calma não é aquela vida que se acorda 10 horas da manhã, se estica, toma um banho, assiste televisão, alguém está dando o provimento financeiro, você fica deitado o dia todo. Isso não é vida calma. E, como eu disse, a vida calma ela é o seu estilo de vida, é você ter o seu controle sobre as emoções. Eu posso ter uma vida intensa na busca pelo labor diário e pela interação social, mas dentro do meu espírito, da minha alma, eu tenho uma paz e um equilíbrio. Eu acho que isso é a recomendação. É você ser, do ponto de vista psicológico, espiritual, equilibrado, centrado e saber as etapas de estar fazendo. Óbvio que quem tem uma vida extremamente agitada, de noite sem dormir, de discussões, de trabalho infinito, de problemas de briga, de debates, ele vive numa situação de estresse constante e ele terá um risco cardiovascular maior. Com certeza. Vamos agora à próxima informação. Outra tela, mito ou verdade, que nozes são alimentos bons para o coração? Sim, porque as nozes possuem aquelas gorduras saudáveis. Mas a gente volta também a um problema sério, que não é que porque são boas que todas as pessoas devem consumir nozes, até porque são alimentos caros, não são do nosso hábito. Então não é que para proteger a gente precisa comer nozes todos os dias ou com frequência. Se consumir é ótimo, mas a gente tem outras possibilidades. Por exemplo, tem uma noz muito boa que é a semente de girimum. Excelente a semente de girimum e todas as pessoas têm acesso. A maioria, infelizmente, joga fora. No entanto, a gente pode consumir, não é? Então, antigamente as pessoas faziam isso, né? Torrava a semente e comia, os meninos ficavam até brincando, né? Mas se pode fazer caldo dessa semente, se pode fazer farinha dessa semente, é muito bom, tá? E sobre vários aspectos. Então, embora as nozes são muito boas, não é? Mas a gente não tem que comer nozes todos os dias, nem com frequência para se garantir, digamos, né? Ok, vamos agora a uma próxima tela. Temos aqui outra informação. Problemas para dormir aumentam a chance de ter um infarto? Insônia, por exemplo. Quem tem insônia? Aumenta? Veja, não existem estudos que digam assim, quem tem insônia tem tantos por cento de chance de ter infarto. Deixa eu dar uma explicação. A resposta é sim, porque o sono é uma coisa fundamental para a recuperação do organismo. Por exemplo, quanto à pressão arterial. Dormindo, a pressão arterial ela sofre uma queda, e nessa queda existe uma série de recuperações para o organismo. Quem tem privação do sono ou dorme de mau jeito, a pressão arterial ela não vai sofrer uma queda fisiológica e vai haver um prejuízo. Nós poderíamos dizer assim, durante o sono, existe uma fase do sono que é a fase de reparo do organismo, de recuperação. E quem não dorme de forma adequada, ela não tem essa recuperação, está mais exposto e tem mais chance, por consequência, de ter doenças cardiovasculares. Eu gostaria só de fazer só uma observação.
Algumas pessoas dizem, eu durmo a noite toda, mas amanheço tão indisposto, né? Então, como é que amanhece o lençol da cama? Ah, uma bagunça, então, travesseiro. Então, significa que esse sono não foi de boa qualidade, né? Então, mesmo dormindo a noite toda, e aí vai. Muitas vezes a pessoa janta muito tarde, tem esse nível de estresse altíssimo, aí depois vai ver alguma programação que seja muito agitada. Então, tem várias coisas que vão se somando a isso aí, né? É importante que as pessoas fiquem atentas também. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados, que eu tenho um recado para você que está em casa nos acompanhando. É tempo de solidariedade, isso mesmo. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, sob a presidência do pastor Ailton José Alves, está promovendo a campanha de mobilização solidária SOS Enchentes para ajudar as vítimas das últimas enchentes que atingiram várias cidades aqui do nosso estado. Durante toda a campanha, estaremos arrecadando itens de necessidades básicas como água mineral, alimentos não perecíveis, material de higiene pessoal, roupas em excelente estado de conservação, toalhas, lençóis e colchões apropriados para uso. Os donativos, eles devem ser entregues em nosso centro de arrecadação da campanha, que fica localizado ali na Rua Araripina, número 209, Santo Amaro, Recife. Rua Araripina, número 209, Santo Amaro, Recife. E o horário da arrecadação é das 8 da manhã às 6 horas da noite. 8 da manhã às 6 da noite. E um alerta muito importante é que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco não está enviando portadores para arrecadação de dinheiro nem de donativos. É muito importante que você saiba disso. Você precisa procurar o nosso centro de arrecadação e participar dessa campanha, ok? Qualquer outra dúvida que você tiver a respeito do horário de doação ou outras informações, você pode ligar para o nosso canal de atendimento através do 99418 4878. 99418 4878. Fica aqui esse recado e esse alerta para você que está em casa, né? É um momento de você ser solidário, ajudar. SOS Enchentes é a campanha de mobilização solidária da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Voltamos com mais assunto do dia e a partir de agora vamos acompanhar as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às dicas que vamos trazer a partir de agora. Olha só, uma vaga para auxiliar de cabeleireiro, exigência de ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 937 é o salário. Vamos agora à próxima oportunidade de trabalho. Olha só, agora tem 2 vagas para auxiliar técnico de engenharia. Na área de construção civil, para preencher uma dessas vagas é preciso ter ensino médio completo, 6 meses de experiência e o salário é de R$ 2.000. 2 vagas para auxiliar técnico de engenharia na área de construção civil. Vamos agora à próxima oportunidade. Agora tem uma vaga para consultor administrativo, superior completo é a exigência, 6 meses de experiência e o salário é de R$ 3.000. Uma vaga para consultor administrativo. E você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, papel e caneta na mão, anote aí o telefone, é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. Agora vamos seguir aqui com o nosso programa respondendo as perguntas que chegaram através da nossa linha interativa e também através do nosso WhatsApp. Vamos conferir aqui no nosso telão a primeira dúvida. É da Janda Gomes, ela que é de Jaboatão, tem 54 anos. Ela diz o seguinte:
O exame de prevenção cardíaca é suficiente para mostrar a função ali das válvulas e se tem algum entupimento nas artérias? A gente poderia responder para Janda Gomes. Sim. Veja, quando nós falamos em exame de prevenção, é a busca por um cardiologista, para que nós conversemos com o paciente em detalhes sobre sua vida e a vida dos seus familiares e nós o examinemos, tá certo? Baseado nesta conversa e nesse exame clínico, nós temos como ter indícios se a pessoa tem ou não problemas nas válvulas ou de obstruções nas artérias do coração. Quando existe a necessidade que uma maior precisão no que tange a modificação, ou seja, além de mudança de estilo de vida, você acha que você precisa entrar com um remédio ou fazer algum procedimento, aí nós precisamos de exames complementares. Os mais preconizados para olhar a questão das válvulas é o ecocardiograma bidimensional com Doppler colorido, e para ver se tem algum... Porque não é só ter obstrução nas artérias do coração. A artéria ela não é um cano fixo que teve uma obstrução, limitou. A artéria ela dilata e ela tem vasoconstricção. Quando eu acho que tem uma obstrução e que essa obstrução está demandando uma dificuldade de passagem do sangue, eu tenho exames complementares que nós vamos fazer para ver se isso é verdade ou não. A resposta é sim, a pergunta. Ok, vamos agora à próxima dúvida. A dúvida seguinte é do José Antônio, do Brejo da Madre de Deus. Ele tem 40 anos. Ele diz o seguinte: quando estou deitado e em seguida me levanto, meu coração fica muito acelerado. A primeira dúvida dele é que ele quer saber o que é que pode ser isso. E a segunda, quais os alimentos que evitam essa aceleração. Vamos por partes aí. O que acontece, né, na prática? O que está acontecendo com ele? A queixa, nós médicos, da área de saúde, qualquer profissional, essa queixa aí é palpitações. Ele sente o coração disparar, usualmente quando está deitado, levanta-se. Várias coisas podem dar isso. Isso pode ser normal, isso pode ser patológico. Primeiro, não há motivo para desespero. Pode ser uma situação benigna, que requer alguns ajustes e que não haja problema nenhum. Minha sugestão, que ele procure um cardiologista para fazer uma consulta e o examinar. E se o cardiologista, baseado nesses achados, achar que precisa de algum exame complementar, provavelmente vai solicitar um Holter. O que é isso? É uma homenagem a um autor americano cujo sobrenome era Holter. Isso vai ser colocado eletrodos e uma espécie de equipamentozinho no braço que vai gravar o traçado eletrocardiográfico por 24 horas. Aliado a isso, ele vai ter um diário para escrever eventuais eventos, alterações durante o seu dia. De posse disso, o médico vai observar nas 24 horas para ver se realmente o coração acelerou, se é arritmia ou não. Se for arritmia, se é uma arritmia benigna ou maligna, se tem alguma relação com sintoma e qual é o melhor tratamento. Ok, e a dúvida seguinte dele é: tem alguns alimentos que evitam essa aceleração, doutora? A gente pode dizer que algumas atitudes. Então, precisaria rever esse estilo de vida, como já foi dito antes, né? Então, o que é que está faltando? Mas também as bebidas que são estimulantes, como o café, como algumas bebidas à base de cola, que a gente não recomenda de maneira alguma, né? Então, assim, seria mais ou menos isso, as frituras, né? Então, algumas coisas que podem ajudar, mas não é que vai resolver o problema. Tem que realmente identificar qual é a causa disso aí e aí ter toda uma intervenção, se for o caso. Vamos agora à próxima pergunta. Temos outra dúvida agora do José Carlos, ele que é do Arruda, tem 72 anos, ele quer saber, ele diz o seguinte: há 3 dias perdi as forças nas pernas. Isso está relacionado ao coração? Veja, é raro, bastante raro está relacionado ao coração. Primeiro, eu estou entendendo que a perda nas pernas foram nas 2 pernas. Força na perna se perde por problema neurológico, que no caso aí não vai ser central dentro da cabeça, pode ser periférico. Se perde por problema de músculo, osso ou articulação. Se perde por problema de obstruções das artérias. É muito difícil, por causa de obstruções das artérias, ocorrer simultaneamente nas 2 pernas. Então, o paciente deve procurar
um auxílio inicialmente de um clínico para avaliar a questão neurológica, a questão de osso, de articulação e de tecido de sustentação. Ok, vamos agora à próxima dúvida. Temos outra pergunta. A dúvida agora é da Josefa Maria, ela que é de Beberibe, tem 75 anos. Ela diz que toma café 3 vezes ao dia, durmo cedo e acordo várias vezes durante a noite. O fato de acordar muitas vezes, esse fato está relacionado a problemas no coração? Veja bem, existem doenças que fazem com que as pessoas acordem várias vezes à noite. Essa informação isolada de acordar várias vezes à noite, ela não é suficiente para que nós estabeleçamos o diagnóstico. Eu diria que é preciso que essa pessoa procure um médico, de preferência um clínico, porque vê-se que a qualidade do sono dela não está boa. Se não está boa porque ela é tensa, porque ela está se alimentando mal, porque ela tem problemas no cérebro, no coração ou em qualquer outro órgão, ou até psicológico, de estresse, é preciso que isso seja averiguado. O que nós sabemos é que da forma que está, não dormindo direito, ela está exposta a alguns riscos. Uma outra coisa também, como ela falou, que toma café 3 vezes ao dia. Talvez ela devesse tomar só pela manhã, até a hora do almoço, digamos, né? Até umas 2 horas. Mas à noite, se ela pudesse não beber isso aí e trocar por uma bebida que seja calmante, como, por exemplo, um chá de camomila, um chá de capim-santo, coisa desse tipo, então com certeza já vai ajudá-la um pouco. Não vai resolver, mas vai amenizar um pouco. Ok. Essas foram as dúvidas que chegaram através da nossa linha interativa. Você que ligou, participou, muito obrigado pela sua participação. E agora a gente vai responder as perguntas que chegaram através do nosso WhatsApp. Você que acessou o WhatsApp, deixou aí sua dúvida, vamos repassar a partir de agora para os nossos convidados de hoje. Tem aqui uma primeira dúvida, vamos ver de quem é essa primeira dúvida. É da Silvia. Ela diz o seguinte: eu gostaria de saber se limão com água morna é bom para a circulação? É um mito ou é uma verdade? A dúvida da Silvia. A gente tem adotado, inclusive, essa prática até no dia a dia. E o limão, na verdade, ele é rico em vitamina C, é rico em substâncias antioxidantes, muito bom. Mas ele também, dá digamos, reduz um pouco a acidez, tá? Então, acidez no sangue, por exemplo, né? Então, a gente pode utilizar isso sem nenhum problema. E com água morna, por quê? Porque a gente tem a temperatura do corpo diferente, né? Então, o limão está na geladeira. Se bota ali, se toma... Então, a gente vai ter uma choque de temperatura aí. Então, o ideal seria utilizar o limão desta forma. Mas não é que isso vai prevenir os problemas de coração. Não, mas vai dar uma condição melhor de saúde de modo geral. E também não vai resolver problema algum. Ele só vai ajudar. Ok. Temos agora a pergunta da Ana, ela que é de Piedade. Ela diz que o esposo tem 40 anos, ele sente algumas coisas do tipo: coração acelera de vez em quando, aí dá uma suadeira, dores nos braços e também nas pernas. Esses sintomas que foram descritos, pode ser um princípio de infarto? Princípio de infarto não, mas esses sintomas eles podem estar denotando alguma doença cardiovascular. Por exemplo, existe uma doença cardiovascular que dá uma que a gente chama de tempestade adrenérgica. Ela faz com que a adrenalina e substâncias parecidas sejam liberadas e ela aumenta a pressão, o coração dispara, tem dor de cabeça e fica suado. Isso em crises, tá certo? A recomendação para esse paciente é que ele procure um cardiologista, para que ele possa ser atendido, examinado em detalhes, para que decida-se qual vai ser a condução, se para por aí ou se vai precisar fazer algum exame complementar. Infarto não. Princípio de infarto, ele não ocorre, que popularmente foi o nome que deu-se ao que nós imaginamos que é angina instável, porque às vezes a cultura popular batiza certos nomes que não se aplicam. A pessoa não fica tendo princípios de infarto eternamente, entendeu? Que na verdade seria angina instável. Isso aí se define, ou depois de um certo tempo, o infarto fica boa, mas deve procurar um médico. Ok, temos aqui outra dúvida do Hélio, ele que é de Passarinho. Ele diz que é hipertenso, tem 59 anos, ele tem uma dor no peito, quase que constante essa dor. Há mais de 2 anos ele foi ao médico e o doutor disse que não tinha nada no coração. O que é que pode ser essa dor no peito constante?
De cada 10 pacientes que têm dor torácica, 9 não têm relação com chance de infarto ou de doença arterial coronariana. O paciente hipertenso, ele pode ter dor no peito por causa de um desequilíbrio quando a pressão sobe entre oferta e demanda de oxigênio, mas ele pode ter dor no peito por várias outras coisas. A dor, 2 anos de duração, tendo sido acompanhado por um cardiologista, se foram feitos exames para um paciente hipertenso, de fato é improvável que seja do coração, admitindo que o colega tenha seguido o protocolo de conduta. Sugiro que ele procure um clínico geral. Ok, temos agora mais perguntas que chegaram através da nossa linha interativa. A gente vai ver agora de quem é a pergunta e repassar essa dúvida aqui para os nossos convidados. A dúvida é a seguinte, vamos ver de quem é. Próxima pergunta que chegou através da nossa linha interativa, já está no ponto. Agora sim, Mauricéia da Costa de Camaragibe, 75 anos, ela disse que teve o seguinte: tive angina e estou muito rouca. O nervosismo ou a angina podem causar essa rouquidão? A angina, por si só, ela não vai causar rouquidão. A angina é quando você tem obstruções do coração, o sangue não passa adequadamente para o músculo cardíaco, as substâncias nocivas elas não são retiradas de forma apropriada, então a pessoa sente dor no peito. Isso, por si só, não provoca rouquidão. Ok, vamos ver de quem é a próxima dúvida. Chegou mais outra pergunta através da nossa linha interativa. Maria das Graças de Abreu e Lima tem 49 anos. A pessoa que é obesa, né, corre o risco de ter problemas no coração. Como deve ser a alimentação diária para reduzir peso? São 2 dúvidas da Maria das Graças. A primeira parte da pergunta, nós já respondemos que sim, que a pessoa obesa corre risco de ter problema no coração e nós recomendamos controle do peso. Em relação à alimentação, ela deve buscar uma alimentação mais saudável possível, preparada em casa, preparada com temperos naturais. A gente muitas vezes vai buscar aquele tempero pronto do supermercado, que está com muito sal, que está com muita substância, que realmente causa muito mal para a saúde. E aí vamos buscar nossas folhinhas, nosso coentro, cebolinha, não é? Mas a gente pode usar um alho, pode usar a cebola mesmo, o pimentão, o tomate, ou seja, se a gente, isso aí já vai ajudar bastante. Mas também consumir os alimentos que a gente pode dizer assim, que vem da terra. É diferente daquele que sai do supermercado, que saiu de lá de uma indústria. Então, o alimento industrializado, ele vai ter também muitos conservantes, muitas substâncias, que a gente chama aditivos químicos, para conservá-los, para mudar sabor, para dar uma atração maior para a gente, né? Então, se você baseia sua alimentação em alimentos naturais, aqueles que saem da terra direto para sua casa, digamos, então você vai ter realmente um benefício muito maior para você e sua família. Opa, e a quantidade? A quantidade, porque eu vejo as pessoas dizerem assim, rapaz, eu só como saudável. Eu digo, meu filho, mas o que é que tá vendo que você tá acima do peso? O cara vai comer saudável como uma melancia, 2 cachos de banana. Aí não dá. 5 abacates. Tem resultado certo. Tem que ter um equilíbrio em tudo, né? Também nas quantidades. E outra coisa, muitas vezes a pessoa passa muitas horas sem se alimentar, ou então fica beliscando o tempo inteiro. Tanto um como o outro são armadilhas. A gente tem que realmente buscar. Por que está consumindo tanto? Então, tem talvez alguma carência nutricional que está levando a essa compulsão. Porque está passando tanto tempo sem comer. Daqui a pouco já está com o estômago reclamando. Então, tem muitas coisas que a gente pode ajudar aí a esse paciente. Ok, vamos agora à última pergunta que chegou através da linha interativa. Vamos ver de quem é essa próxima dúvida. Ana Silva, de Olinda, tem 38 anos. Ela diz o seguinte: tive pressão alta pela primeira vez, fui à emergência e fiz o eletrocardiograma. E não foi detectado nada. Porém, depois disso, passei a sentir um incômodo no pescoço e também no ombro. Essas dores estão relacionadas à pressão alta? Podem estar. A minha sugestão aí é que ela procure um cardiologista. Uma aferição isolada de pressão arterial elevada em atendimento de pronto-socorro não é suficiente para que nós estabeleçamos o diagnóstico de hipertensão arterial e necessitemos modificar o estilo de vida, tratamento, etc. Mas, tendo em vista ter havido este pico hipertensivo e tendo em vista ela ainda persistir com alguns sintomas que podem ou não estar relacionados, a sugestão é que ela procure um cardiologista para ser melhor avaliada e para que seja definido se ela é ou não hipertensão. Lembrando que hipertensão
tem o que nós chamamos de hipertensão primária, de causa não identificada, mas existem hipertensões de causa secundária. Por exemplo, uma muito comum é o estresse, o sentimento de dor, a obesidade, não dormir direito, ter a apneia do sono, etc. Então, nossa ouvinte aí, desculpe, nosso que fez a pergunta, ela precisa procurar um cardiologista. Ok, vou pedir licença agora aos nossos convidados para a gente conferir o resultado da nossa enquete. Hoje fizemos a seguinte pergunta: você que está em casa costuma consumir muita gordura e sódio em excesso? Olha só, 20% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, e 80% das pessoas que ligaram para a gente e participaram disseram que não. Que bom, né, ter esse resultado da enquete. 80% disseram que não. Estou impressionado. E não estão consumindo em excesso. Não estão tomando refrigerante, não estão comendo sanduíche de hambúrguer, não estão comendo pizza. É um telespectador diferenciado. Não estão comendo salsicha, não estão comendo carne de charque, nem galeta. Estamos agora na reta final do nosso programa e é o momento de agradecer aqui a participação dos nossos convidados. Gorete Albuquerque, nutricionista, clínica funcional. Muito obrigado por compartilhar com a gente tanto conhecimento. O espaço agora está aberto para considerações finais. Pode ficar à vontade. Eu agradeço pela oportunidade, não é, de aqui expor essas poucas ideias nesse tempo que a gente teve aqui, que passou tão rápido. Mas, assim, dizer que estou à disposição para alguma necessidade, alguma coisa que a gente possa ajudar, tá certo? E lembrar que não vamos esperar os sintomas chegarem. A prevenção é o melhor remédio ainda hoje e sempre será. Mais uma vez, muito obrigado, Gorete. Também queria agradecer ao Dr. Dinaldo Oliveira, ele que é cardiologista do Hospital Real Português, Hospital Ilha do Leite, Hospital das Clínicas e também professor adjunto da Universidade Federal de Pernambuco. Dr. Dinaldo, muito obrigado. Um último recado, pode ficar à vontade. Rapidamente, eu agradeço a oportunidade, parabenizo você e sua equipe por um programa tão brilhante e pela intenção de ofertar saúde à população. E gostaria de aproveitar o espaço, se você permitir, e agradecer às pessoas que trabalham mais diretamente comigo, porque trabalho sozinho ele não leva a nada. Nós trabalhamos em equipe. Agradeço a enfermeira Ana, agradeço às técnicas de enfermagem Amanda, Socorro, Lani, Cláudia, aos técnicos de radiologia Ana e Gustavo, aos médicos Isabel Gadelha, Vitor Nunes, Augusto Ferreira Corrêa, Antônio César Araújo, que são pessoas que fazem parte da nossa equipe e que têm no dia a dia tentado pôr em prática tudo isso que nós conversamos. Também aproveito o espaço aqui, talvez numa outra oportunidade nós voltemos aqui, que nós estamos aqui num projeto em vias finais para estabelecimento de um centro cardiológico de atenção ampla, tanto no sentido de prevenção quanto de tratamento, com a equipe multidisciplinar. Estão convidados os dois para voltarem na próxima oportunidade para compartilhar tanta coisa boa que vocês compartilharam hoje com a gente. Muito obrigado mais uma vez. A você que está em casa, que ligou, participou, acompanhou aqui o nosso programa, muito obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até lá!